dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora, o dia, a oportunidade em poder chegar e adentrar aí a sua casa, no ar, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa, já estava com saudade de ficar em sua companhia. Vamos seguir em fila, em ritmo. Obrigado pela audiência, obrigado aí você que tem deixado o seu like, o seu joinha. Compartilha, levanta da poltrona, seu folgado. Vamos ao direito à informação. Se inscreva no canal, fortalece, compartilha, comenta, vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Vamos, uma mini pílula do direito. Exatamente o que você ouviu. A diferença entre racismo e injúria racial. Vamos estudar, relativando essas diferenças entre o racismo e injúria racial. Para não confundirmos essa ideia, a injúria racial consiste em quê? Em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. O crime de racismo atinge o quê? Uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade, ou seja, de uma raça, ao contrário da injúria racial. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Então, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Dentre os conceitos jurídicos de racismo e de injúria racial são diferentes. Por exemplo, no caso de injúria racial, está contido no Código Penal brasileiro e o segundo de racismo previsto na Lei 7.716 de 89. Enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos. Entretanto, discriminando toda a integralidade de uma raça. Ao contrário que se veja, que se pareça agora, ao contrário da injúria racial, o crime de racismo, ele é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está prevista no artigo 140, no parágrafo 3º do Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, para quem cometê-la. Conforme o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro, utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Em geral, senhores, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas, ou seja, referentes à raça ou cor, com intenção de ofender a honra da vítima. É aquele modelo de pessoas que vai denegrir, que vai depreciar, que vai ofender, que vai trazer aí um baixo estima para aquela pessoa. Um exemplo que foi amplamente noticiado pelos meios de comunicação, por exemplo, a simpática Maria Júlia Coutinho, carinhosamente chamada de Maju, jornalista de meteorologia do Jornal Nacional da Rede Globo, foi alvo de comentários racistas nas redes sociais. O fato teve grande repercussão, talvez por se tratar de alguém do jornalismo de uma grande emissora, mas foi positivo não apenas por causa da moça do tempo, mas também porque a solidariedade dos que repudiam atos ofensivos e criminosos naquele momento alcançou milhares de anônimos que passaram por experiências semelhantes. Os internautas teriam dito só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas preta imunda. Não tenho TV colorida para ficar olhando essa preta não. Para que os agressores sejam punidos,
e responsabilizados diante da sua criminalidade, a apresentadora precisa entrar com uma ação civil e criminal e vai responder tanto na esfera civil e criminal contra tais agressores. Como os conteúdos na rede podem ser apagados a qualquer momento, ser apagados, a recomendação é que as vítimas de casos de injúria preserve as provas com a captura de tela e, em casos mais específicos, com atas notariais, onde um tabelião vai visualizar o conteúdo e reconhecer a sua existência. Vai correndo então ao cartório, dar ciência ao cartório. Para tanto, senhores, o que aconteceu com a jornalista Maria Júlia Coutinho foi injúria racial, com pena de 3 anos de reclusão, além de multa. Já o crime de racismo, previsto na Lei 7.716 de 89, implica conduta discriminatória, dirigido a determinado grupo ou coletividade. Vai abranger toda uma coletividade de pessoas e geralmente se refere aos crimes mais amplos. Nesse caso, cabe ao Ministério Público a legitimidade para processar o ofensor. A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo. Por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos, residenciais, elevadores ou escadas de acesso, negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros. São mais comuns no nosso país os casos enquadrados no artigo 20 da legislação, que consiste em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A crise econômica e o crescimento demográfico costumam ser motivo de problemas sociais. Entre os exemplos, há o caso da Grã-Bretanha, com os imigrantes na França, com os norte-africanos na Alemanha, com vários sírios, ou na Espanha com a população cigana e os trabalhadores negros ilegais. O racismo também pode estar relacionado com a cara política de um país, sendo um dos maiores exemplos a Alemanha socialista, que perseguiu e exterminou judeus, ciganos, eslavos, entre outros grupos, com base em argumentos sobre a superioridade da raça ariana. O antissemitismo, racismo contra judeus, levou ao Holocausto, culminando na Segunda Guerra Mundial, que foi uma das maiores tragédias e catástrofes já cometidas de genocídio. Um exemplo disso foi o início de 2013, por meio de uma denúncia feita no Facebook. Um casal do Rio de Janeiro chamou a atenção do país após o filho de 7 anos, na época, negro, adotado, ter sido vítima de preconceito racial em uma concessionária da BMW. O pai aí sentiu-se ofendido com tal. O casal e o filho foram todos à loja na Barra da Tijuca para olhar um automóvel. No local, o garoto ficou em espaço separado assistindo um desenho animado na televisão, enquanto eles foram encaminhados pela recepcionista ao gerente de vendas da loja. A discriminação aconteceu quando o menino foi procurar os pais e aproximou-se deles. Um gerente da loja se dirigiu a ele dizendo que não poderia ficar no local. Aqui não é lugar para você, saia da loja. Teria dito o funcionário da concessionária ao garoto. Indignados com a situação, os pais da criança criaram a página no Facebook. Preconceito racial não é mal entendido. E o episódio ganhou repercussão nacional. Após quase 2 anos do ocorrido, o caso foi encerrado no ano passado e a concessionária da BMW foi condenada por danos morais. Por fim, o racismo é um problema social tanto em nações subdesenvolvidas como nas desenvolvidas, principalmente sob a forma da xenofobia, onde se caracteriza pela aversão e discriminação dirigidas às pessoas de outras culturas, crenças e grupos. Entretanto, senhor, está aí a diferença entre racismo e injúria racial. A injúria consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem,
O crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de sua raça, ao contrário da injúria racial. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Um ó de obrigado, um ó de abraço para todos vocês.